destaques desta edição do Acontece no Rio. Começam os trabalhos da CPI dos ônibus. Manifestações e ocupações marcaram a semana na Câmara Municipal. Lojas centenárias proporcionam uma viagem pelo Rio Antigo. Voltamos já já. Olá. Olá. A primeira reunião deliberativa da CPI dos ônibus deu início aos trabalhos da comissão parlamentar. Secretário e ex-secretário municipal de transportes serão ouvidos. A Câmara Municipal foi cercada pela tropa de choque. A passagem dos pedestres foi impedida. Na Avenida Rio Branco, este grupo de manifestantes fechou a passagem do trânsito. A Rua Evaristo da Veiga foi bloqueada pela Guarda Municipal. No Palácio Pedro Ernesto, os integrantes da CPI fizeram a primeira reunião deliberativa da comissão parlamentar. O presidente da CPI, Chiquinho Brazão, abriu a sessão. O vereador Eliomar Coelho se retirou da sessão. Onde está o povo? O povo está lá fora. O sucesso dessa comissão parlamentar de inquérito depende também da participação efetiva dessa população nos trabalhos a serem realizados pela comissão parlamentar de inquérito. Se isto deixa de existir, então coloca-se em risco exatamente a seriedade com que ela está sendo conduzida, e isto que está todo mundo falando, do jeito que está, vai terminar em pizza. E aí eu aproveito para afirmar que eu não vou servir de recheio para pizza alguma. Cada membro recebeu para análise documentos do Tribunal de Contas do município referentes à licitação de transporte público. O objetivo dessa primeira reunião foi definir a agenda da CPI e as pessoas que serão ouvidas na comissão. Entre os 16 convidados para as audiências estão o secretário municipal de transportes, Carlos Roberto Osório, e o ex-secretário da pasta, Alexandre Sansão. No encontro também ficou definido que as audiências serão às quintas-feiras. A próxima sessão está marcada para o dia 22. Tudo que foi tratado ali, que foi proposto, está aprovado, está gravado, todos vocês puderam gravar. Essa CPI vai ficar muito clara, fomos ali muito positivo, mostrando. Na história desta casa nunca teve uma CPI tão transparente. Manifestantes ocupam Câmara Municipal desde a última quinta-feira, dia 8. A semana foi marcada por muita discussão sobre a composição da CPI dos ônibus. Na noite anterior à reunião para definir os cargos dos membros da CPI dos ônibus, este grupo ocupou as galerias da Câmara e só deixou a casa no dia seguinte. Sexta-feira, dia 9 de agosto, a CPI foi instalada e os cargos foram preenchidos, tendo Chiquinho Brazão presidente, professor Washington relator e os parlamentares Jorginho da SOS, Eliomar Coelho e Renato Moura, membros da comissão. Manifestantes acampados dentro e fora da Câmara desde quinta-feira da semana passada protestaram, alegando que 4 dos 5 integrantes não assinaram o requerimento de instalação da CPI e exigiam que o vereador Eliomar Coelho assumisse a presidência da comissão. Os vereadores de oposição convocaram uma reunião e conseguiram adiar o início da CPI, marcado para terça-feira, dia 13. A reunião terminou com a apresentação de uma proposta que seria suspender a reunião que estava prevista amanhã para os trabalhos da CPI. Então, o presidente saiu, foi conversar com os outros vereadores, 3 deles, o outro não foi encontrado, mas 3 deles já concordaram que deva suspender a reunião de amanhã. Enquanto isso, a gente ganha mais tempo para continuar a negociação. Essa reunião foi importantíssima, acho que avançamos sim, não haver amanhã esta oitiva foi uma decisão mais do que acertada, afinal de contas nós não temos subsídios nenhuns para amanhã podermos questionar qualquer uma das autoridades que aqui viesse. Com a suspensão de amanhã e com a reunião do presidente com os vereadores, vamos ver se se encontra uma saída. A Câmara Municipal continuou ocupada pelos manifestantes. O presidente Jorge Felipe negociou com o grupo, mas explicou que o processo de escolha dos cargos da CPI cumpriu os preceitos legais da instituição dentro da ordem democrática. Eu penso que agora é trabalhar, a comissão tem que funcionar. Não dá para a instituição ficar sem cumprir com seu dever constitucional. A comissão está constituída. Se é objeto de alguma arguição no âmbito do próprio legislativo ou no âmbito do judiciário, independente da decisão que será dada a esses questionamentos, a comissão tem que funcionar.
No próximo bloco, lojas que funcionam há mais de 100 anos no Rio guardam o charme de outros tempos. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Lojas com mais de 100 anos de existência sobrevivem aos novos tempos e mantêm a tradição de um Rio que já não existe mais. Elas estão lá há mais de 100 anos. Sobreviveram a crises econômicas, a chegada da modernidade e a perda de clientes para os shoppings. Algumas com os mesmos produtos, outras mudaram de endereço. O centro da cidade possui lojas que contam a história do Rio. No ano de 1870, a Casa Granado abriu as portas no mesmo endereço que ainda é hoje, na Rua 1º de Março, antiga Rua Direita. A casa, fundada por um português, José Antônio Granado, logo se tornou a farmácia mais tradicional da cidade e fornecedora oficial da corte. Há 110 anos, o povilho antisséptico foi criado. É o produto mais antigo, que teve a fórmula aprovada por Oswaldo Cruz e permanece a mesma até hoje. A tradição continua, mas a empresa cresceu e hoje produz no Rio mais de 4 milhões de unidades mensais de desodorantes, talcos, sabonetes, entre outros produtos. Tem uma rede de 7 farmácias no país, além de mais de 50 mil pontos de venda. Se a Granado atrai pelo olfato, a Visão tem atraído há mais de 150 anos clientes para a Casa KV, ou simplesmente KV. Entrar nela é voltar ao passado e esquecer da correria do dia a dia. Fundada pelo imigrante francês Augusto Charles KV em 1890, 6 meses após a proclamação da República, é a confeitaria mais antiga da cidade e mantém até hoje o visual do Rio Antigo. É impossível falar de tradição e não citar a bela Confeitaria Colombo, parada obrigatória para quem circula pelo centro do Rio. Fundada em 1894 por imigrantes portugueses, a casa é o símbolo máximo do que representou a Belle Époque na vida da cidade. São 4 andares com 3 amplos salões. No Salão da Confeitaria, uma decoração rica em detalhes é mantida em perfeito estado desde sua criação. Uma abertura no teto do pavimento térreo nos permite ver a claraboia do salão de chá, decorada com belos vitrais. Na época em que foi inaugurada, a Confeitaria Colombo era considerada extensão da Academia Brasileira de Letras por receber constantemente os seus membros. Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras frequentadoras da confeitaria e as suas visitas eram constantes. 7 anos antes da inauguração da Confeitaria Colombo, o som dos instrumentos musicais da guitarra de prata já podiam ser ouvidos pela cidade. A loja é referência em instrumentos musicais e acessórios em todo o país. Mudou de endereço, mas teve o pé na tradição, conservando o mobiliário de época. Foi aqui que Jacó Bittencourt comprou seu primeiro bandolim. O músico ficou tão indissociável a seu instrumento que se tornou Jacó do Bandolim. Mas se a loja mantém um pé na tradição, o outro está na modernidade e acompanha as mudanças do mercado. Por isso, a Guitarra de Prata mantém um site para vendas online. Ao lado da Guitarra de Prata fica uma das casas mais conhecidas e queridas pelo público carioca. Ao contrário do que diz a fama da casa, o Bar Luiz não é um bar alemão, pois foi fundado pelo brasileiro Jacó Wendley, filho de suíços e natural de Petrópolis. Quando o Bar Luiz foi fundado, em 3 de janeiro de 1887, Dom Pedro II era o imperador do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do império e tinha pretensão de ser uma corte moderna, à imagem e semelhança das principais capitais europeias. Com a abertura da primeira cervejaria do Rio de Janeiro e graças a um bem-sucedido acordo comercial, Jacó iniciou, 1 ano depois da abertura de sua casa, a comercialização da cerveja em sua forma crua, ou seja, o chopp. Fumar na casa já não pode mais, mas mesmo assim, vale uma visita na Charutaria Síria, há mais de 100 anos localizada no coração da Saara. O lugar
é um oásis de tranquilidade no meio da habitual confusão do comércio local. O forte desse restaurante centenário são as omeletes e os sanduíches que substituem tranquilamente uma refeição. Fartas e generosas, as refeições da Casa Paladino há mais de 100 anos conquistam os cariocas e os turistas, como é o caso de Neuza Pereira e Sidney Mendonça, moradores de Friburgo, casados há 34 anos, escolheram a Casa Paladino para comemorar o aniversário de casamento. São em ocasiões muito especiais, é para ficar marcado para sempre. Então, aquelas ocasiões que vão morrer com a gente. Então, a coisa que nem aquela história da Luluzinha que vai ao sótão, né? Ela gosta tanto do sótão que só vai uma vez só para se lembrar, né? Então, essa é a nossa ida ao sótão. A casa foi inaugurada em 1906, quando o Brasil ainda era uma república, chamada República Velha, e realizava a 5ª eleição presidencial do país. Mas ao entrar aqui nesse bar-mercearia, negócio comum do início do século XX, a sensação é que damos um salto no tempo, mas para trás. E a nossa imaginação viaja, pensando nos homens que chegavam a cavalo para beber com os amigos e depois levavam as compras para casa. A mesma decoração desde que foi fundada e os detalhes como a madeira talhada nos ajuda a viajar no tempo. Ao longo das paredes, cristaleiras antigas exibem as mercadorias. Para Ricardo Lourenço, sócio da Casa Paladino, a tradição é o charme do estabelecimento. O modernizado é acompanhar a evolução, mas sem perder a base fundamental. Quer dizer, o Paladino podia ter virado uma lanchonete, uma pizzaria, e a gente sempre fez questão, às vezes até com alguns prejuízos, porque a modernidade faz parte progressiva do comércio. A freguesia é variada. E além da clientela fiel, o estabelecimento busca renovar os frequentadores. Hoje a nossa clientela, mesmo de fim de semana, é muito mais jovem do que o pessoal antigo. Continua. O pessoal antigo, se você está retornando, veio lá de Maricá, é nosso cliente antigo, voltou. Então vem a cidade, ele faz questão de vir no Paladino. A renovação é o diferencial das casas centenárias e que fazem delas uma parte da história da nossa cidade. O Rio mudou. O comércio já não tem mais as mesmas características. São muitos os desafios que as lojas centenárias enfrentam para sobreviver. Esse é o assunto da nossa entrevista especial de hoje. A nossa entrevista de hoje é com o historiador Milton Teixeira, que é um especialista na história do Rio de Janeiro. E nós vamos começar falando justamente sobre a preservação desses imóveis que nós mostramos na nossa reportagem. Professor, como é que está a questão da preservação desses imóveis? São muitos imóveis ainda centenários que existem no Rio de Janeiro? A nível de arquitetura de lojas antigas, ainda existem muitos exemplares interessantes. A nível de instituições, ou seja, as próprias lojas com mais de 100 anos, cada dia diminui um pouco, né? Cada dia uma vai fechando as portas, vai acabando. É triste isso. Eu conheci lojas com 200 anos e que hoje não existem mais nem na memória popular, como a Casa Açucena, que era de 1806, na Rua Buenos Aires, a Casa Clark, na Rua do Ouvidor, que acabou em 98 e era de 1818. Então, aqui mesmo, a Bassa Grande, na Rua do Ouvidor, que era do século XIX. Então, é uma pena um historiador ver essas instituições desaparecerem. A arquitetura das lojas, no geral, ela se preserva bem aqui no centro. Você tem, por exemplo, isso aqui, a Rua Travessa do Comércio, é típico conjunto de lojas antigas do século XIX, algumas até bem sesquicentenárias, né? Sempre o térreo era o comércio, no andar de cima morava a família proprietária. E é interessante que os beirais das casas, né, quanto mais elaborado o beiral, mais rico era o proprietário. E atrás as casas tinham um quintalzinho que era eira. Pobre não tinha nem eira nem beira. Então era assim que a coisa funcionava. E essa aqui era uma rua só de comerciantes. Não tinham placas, porque quase todo mundo era analfabeto, então as cores eram muito fortes. Minha loja é a loja verde, minha loja é a loja azul, minha loja é a loja amarela. E você ainda vê isso aqui mantido, preservado. Professor, as metrópoles no mundo inteiro se preocupam com a preservação desses estabelecimentos centenários? Olha, nas grandes capitais que preservam seus bens culturais, como por exemplo Paris,
que você encontra com facilidade lojas com 200, 250 anos, mesmo a própria Lisboa, você encontra lojas com 250 anos, você tem um incentivo dos órgãos municipais para a manutenção daquele comércio. Tem uma certa isenção, afinal de contas, aquele é um patrimônio material daquela cidade, então eles recebem um tipo de isenção, uma proteção fiscal e tudo mais, você manter aquilo. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se isso é eficiente como nessas capitais europeias. O que eu tenho visto é o número dessas lojas cada vez diminuir mais. Professor, para encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor me falasse um pouco da história desses estabelecimentos centenários que a gente mostrou na reportagem, começando, por exemplo, pelo Bar Luiz. Bom, o Bar Luiz começou na Rua da Assembleia com um nome bem complicado em alemão, Zum alten Jakob, ao velho Jacó. Depois mudou para Braço de Ferro, porque a moda no início do século XX era as quedas de braço. Nos anos 40, chamava-se Bar Adolf, e quase foi depredado pelos estudantes quando o Brasil declarou guerra à Alemanha. Ari Barroso teve que subir numa mesa para dizer que aquele Adolf não tinha nada a ver com Hitler, e se era o proprietário que era um brasileiro. Mas por via das dúvidas mudaram o nome para Bar Luiz. E até hoje eu ainda considero o melhor chopp preto do centro do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas. Quanto, por exemplo, a Drogaria Granado. Drogaria Granado já existe desde 1870, mas antes ali, desde 1775, no mesmo lugar, tinha uma drogaria, que era Barros Franco, que em 1870 foi adquirida por este português, José Antônio Cochito Granado, que criou o produto médico mais antigo do Brasil, ainda em evidência, que é o polvilho antipsético. Fornecia ao imperador Dom Pedro II, depois forneceu aos presidentes da República, Rodrigues Alves, forneceu aos prefeitos. Pereira Passos é homenageado com um busto de bronze feito pelo Bernardelli dentro da drogaria. Então você tem vários casos assim que, por exemplo, aqui na Rua do Ouvidor, você tem o restaurante Rio Minho, que era frequentado pelo Barão do Rio Branco. Quando ele entrava na loja, no restaurante, todo mundo botava o paletó, se arrumava, porque o Barão do Rio Branco era uma autoridade nacional, uma espécie de herói nacional, acabou virando o nome da Avenida Rio Branco. A Confeitaria Colombo, então, que serviu a N personalidades, foi sede da Academia Brasileira de Letras, era frequentada por Machado de Assis, Olavo Bilac, todos os presidentes da República frequentaram a Colombo. E ainda hoje podemos ver uma ou outra personalidade andando por aquelas salas antigas. Restaurante Paladino, por exemplo. O Paladino também é quase centenário. Nossa, ali você tem uma visão do Rio Antigo, como se comia antigamente em mesas tradicionais. Não, você tem lojas aqui, o Lidador dos anos 50, dos anos 40, feito por um português, em homenagem ao grande herói nacional de Portugal, o Lidador, que foi um guerreiro medieval. Mas ao lado dessas lojas morreram a Casa Clark, morreu a América China, morreu a Sucena, morreu a Cabaça Grande, morreu o bar e restaurante Jorge V, que tinha um retrato do Jorge V dentro. É triste, né? Eu, como historiador, eu me sinto lesado, né? É uma parte do meu passado que se foi. Louvo para que essas casas ainda sobrevivam, porque nelas você ainda encontra, além do comércio, uma certa poesia que falta nessas lojas ultramodernas. A gente espera que esses estabelecimentos, professor, não passem a constar só em livros de história. Com certeza, ou na nossa memória. Ou na nossa memória. Muito obrigado, professor. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer. O prazer foi meu. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo este programa, ele está na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima.